Mais uma vez aqui no Espaço Online, hoje nós estamos conversando com o Dr. Carlos Rojage, ele que é médico psiquiatra, ele é fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria Biológica e também foi presidente da Federação Mundial de Psiquiatria Biológica, hoje está aqui conosco falando um pouco mais a respeito dessa especialidade. Doutor, no bloco anterior, o senhor nos explicou um pouco dessa relação das doenças com a psiquiatria biológica. Agora, se nós formos utilizar alguns exemplos do nosso dia a dia, por exemplo, é muito comum, nós até estávamos conversando no intervalo, as mulheres logo após o parto desenvolverem até uma leve depressão ou até um grau um pouco maior. Isso tem relação com a psiquiatria biológica? Tem relação. De princípio, o cérebro da mulher, eu acho que, eu lhe falei, é o elemento mais desenvolvido que se tem no universo, no cosmos. E é o mais complexo também. E o restante do organismo da mulher é o mais complexo que existe. O complexo não quer dizer complicado, mas a gente tem que lembrar que algo complexo pode se tornar complicado e por algum tipo de desarranjo. E a gravidez é um movimento violento no organismo da mulher, e onde as alterações hormonais se fazem necessárias para o desenvolvimento do embrião, do feto, e depois também durante o parto, o que realmente vai promover algum tipo de alteração cerebral. E às vezes essa alteração ultrapassa o limite do desejável. E principalmente no período de parto, pós-parto, há um declínio acentuado e rápido de estrógeno no organismo da mulher. E essa queda de estrógeno em mulheres que estão de alguma maneira predispostas ou têm alguma, se chama vulnerabilidade ou fragilidade, que não são todas, mas é uma grande parte, elas podem vir a apresentar sintomas geralmente de ordem depressiva. Esses sintomas podem ser de grau leve. A mulher, a mãe agora, ela sente dificuldade de cuidar da criança e às vezes ela sente que é difícil, às vezes vem sentimentos, quando é mais intenso, assim, de repulsa da criança, que não é normal para ela, é claro, ela sempre desejou e está esperando aquele bebê, mas pode vir um sentimento de repulsa, de não desejar a criança. As coisas podem, infelizmente, em alguns casos, se tornar mais grave e ela simplesmente querer abandonar tudo, se refugiar, se ficar num quarto trancado, isolado, não amamenta mais. Então isso pode, em alguns casos, ir crescendo. E é claro que exige um diagnóstico adequado e exige tratamento. Hoje em dia a pessoa precisa tomar antidepressivos que vão aliviar esse quadro. Geralmente, mesmo durante o período de amamentação? Eu particularmente, eu não recomendo amamentar enquanto está tomando medicamento. Então, infelizmente, às vezes acontece que uma pessoa que você conhece, o seu paciente, decide ou acontece de engravidar. Se está tomando medicamento, a minha recomendação é suspender. É suspender porque efeito teratogênico se sabe que pode acontecer. Então, é um risco. Alguns colegas aceitam, seguem, esclarecem o paciente e tomam o risco. É uma conduta minha, eu não sigo isso, eu procuro retirar toda a medicação. E vai até onde é possível ir, porque há técnicas diferentes de poder suportar e apoiar uma pessoa, uma mulher que esteja grávida durante um período depressivo. Mesmo havendo intervenção, pode haver intervenção sem medicamento. Durante o período de amamentação, também é a mesma coisa. Se ela tiver que voltar a tomar medicamento, a recomendação que eu faço é realmente suspender o antidepressivo. Suspender a amamentação até que o antidepressivo possa ser suspenso, se é que é o caso. Mas geralmente não vai dar tempo, porque amamenta hoje em dia 3, 4, 5, 6 meses. Né? É muito pouco. Mas a recomendação realmente é não dar, porque há uma passagem para o leite materno e aquilo vai ser absorvido de um modo ou de outro pelo bebê. Não é recomendável. A mãe que teve um quadro depressivo logo após o nascimento do primeiro filho, essa situação pode se repetir numa eventual nova gestação, novo filho, doutor?
Veja, tudo não existe realmente, felizmente, não existe uma regra determinada. A mulher que teve um episódio depressivo logo após o parto, e esse episódio depressivo desaparece com o tratamento de uma maneira rápida, a chance dela ter novamente no segundo ou no terceiro existe, é claro, porque já houve a primeira que indica uma certa vulnerabilidade, uma certa fragilidade, ou talvez porque ela já tivesse algum antecedente na história de vida dela de alguma fase depressiva. Então, essa vulnerabilidade existe, então é preciso uma atenção, mas não significa que ela vai ter. Nós temos casos de paciente que tem um episódio depressivo no primeiro ou segundo parto e não tem nos outros, mas a possibilidade existe, então é preciso uma atenção, um cuidado. Doutor, no caso de mulheres que passam por tratamento de câncer de mama, muitas vezes precisam retirar parte da mama, elas costumam apresentar também problemas parecidos com esses? Pode apresentar, porque esses medicamentos, uma das funções é reduzir a atividade de estrógeno, atividade hormonal de estrógeno, que o estrógeno promove a proliferação de células e no câncer você procura evitar a possibilidade desse tipo de proliferação. Não só proliferam células normais, mas as cancerígenas podem proliferar. Então, esse tratamento pode, em algumas mulheres, de novo, que são mais sensíveis, que têm alguma fragilidade, pode promover distúrbio depressivo. E eu tive caso, infelizmente, de mulher que apresentou um quadro psicótico, que parecia uma psicose, tipo esquizofrênica e assim por diante. Então, também precisa uma atenção devida. Porque a perda de uma parte do corpo, ela traz um impacto não só estético, mas sentimental, psicológico também, né, doutor? Aí é o outro aspecto que você está mencionando, como aquela outra primeira pergunta que você fez. Existe a reação que a mulher tem à perda de uma parte estética, funcional e estética importante para ela. Então ela pode se sentir realmente triste ou pode se sentir deprimida, e principalmente se for num período extremamente importante para ela ter isso de uma forma bem composta. Geralmente isso acontece muito próximo à menopausa também, é muito comum vermos casos como esse. A situação ainda é pior nesse caso, doutor? É pior, você veja porque na menopausa, porque realmente quando começa a haver um declínio, né, hormonal intenso. Então, essa possibilidade do câncer pode aparecer, como osteoporose e outras manifestações, e também a mulher pode, às vezes, isso está mudando, porque a mulher hoje está ocupando um espaço grande, como ela deve na sociedade, mas até algum tempo, e ainda hoje, para algumas mulheres, a perda da condição de ser mãe, porque os filhos já cresceram, foram embora de casa, etc., um certo isolamento social, ou porque não trabalha, ou porque deixou de trabalhar. Quando isso acontece, uma situação física desse tipo declinante, pode indicar para ela uma perda grande, perda da relação dela com o mundo, com os demais e assim por diante. Mas aí são fatores de ordem psicológica e existencial que têm que ser considerados, é claro. E falando nisso, é interessante mencionar que, da mesma maneira como nós podemos ter um movimento desde o corpo afetando o cérebro, nós temos que entender também que existe um movimento desde fora do ambiente, de circunstâncias de vida, que em pessoas mais vulneráveis podem afetar o cérebro e promover, claro, depressões, angústia e assim por diante. A própria mudança tremenda da civilização nos últimos milênios indica isso, de que as influências do meio atuam, inclusive nos genes, de uma maneira muito intensa. E isso tem que ser considerado. Promovem um benefício, como está acontecendo com o homem moderno, mas também pode trazer algumas anomalias, algumas patologias até a nível de manifestação psíquica. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Carlos Rujais, ele que é médico psiquiatra, hoje está nos falando um pouco mais a respeito de psiquiatria biológica. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado sobre este tema, espero que você continue conosco e até já.